justiça e normas. Sem regras, haveria o caos? Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos vídeos, nós pudemos abordar alguns dos aspectos principais da obra de William Shakespeare. Falamos um pouco da vida e obra do autor, discutimos por que Shakespeare ainda é atual e fizemos uso de algumas de suas principais peças para mostrar como o autor aborda os temas liderança e poder, família e relacionamentos, identidade e igualdade e sorte e destino. Vale lembrar que as atividades apresentadas aqui podem ser exploradas nas diferentes disciplinas dos ensinos Fundamental 2 e Médio e não se restringem somente às disciplinas de língua inglesa e teatro, como é comum que se pense. Agora, em nosso penúltimo vídeo, nós falaremos de outro par de conceitos muito presentes nas peças do bardo. Como o poeta leva ao palco o tema justiça e normas. Convido vocês agora para assistir uma cena de O Mercador de Veneza em que Antônio é julgado pela corte. Repare na esquete como Portia faz a defesa de Antônio na cena do tribunal. Seu nome é Shylock? Shylock é meu nome. De natureza estranha é a ação que moveis, mas as leis de Veneza não têm como impedi-lo. E se Antônio está inteiramente em vossa mão, o judeu precisa ser clemente. E por qual motivo? Pode me dizer? A clemência jamais é forçada. Ela cai como suave chuva celestial sobre a terra. É duplamente abençoada. Abençoa aquele que a concede e aquele que a recebe. É o que há de mais poderoso no Todo-Poderoso. O cetro bem pode mostrar o poder que faz temer e tremer os reis, porém a clemência está acima do poder do cetro. É um atributo do próprio Deus. E o poder terreno mais se aproxima do divino quando a clemência tempera a justiça. Portanto, judeu, embora peças por justiça considera isso, jamais encontraremos estrita justiça. Oramos pedindo por clemência. E é a própria prece que nos ensina como a concedê-la. Falei tudo isso, judeu, para tentar abrandar a justiça de teu apelo, que, se mantido, obriga esta severa corte de Veneza a deliberar contra o mercador. Sem regras, haveria o caos? Os objetivos dessa sequência de atividades são explorar por que precisamos de boas regras, leis e justiça para ter uma sociedade ordenada e examinar o uso do verso branco e do pentâmetro iâmbico nas peças de Shakespeare. As relações extracurriculares abrangem as áreas de inglês, teatro, história e cidadania. As competências e perspectivas de cidadania são a comunicação, o espírito colaborativo, a criatividade e o pensamento crítico. Para essa sequência de atividades, você vai precisar de acesso à internet, trechos da peça e materiais de artes. Regras, justiça e perdão são temas recorrentes nas peças de Shakespeare. Mesmo o mundo das fadas de Sonho de uma Noite de Verão tem suas regras. Uma boa forma de sensibilizar os alunos para refletir sobre a justiça é perguntar: como seria a sociedade sem a existência de regras e leis? As normas devem ser iguais para todos? Oriente os alunos a fazerem anotações para serem retomadas mais adiante. Antes dos alunos responderem a essas questões, que tal fazer um jogo que explore situações em que se pode criar e alterar as regras? Primeiro passo. Escolha um voluntário para iniciar a brincadeira. Peça que ele se afaste do resto do grupo. Os demais alunos devem formar uma fila no lado oposto da sala. O aluno voluntário será o colega vigia. Ele ficará de costas para o restante da turma. O desafio é que cada aluno consiga chegar ao outro lado da sala sem que sua movimentação seja percebida pelo colega. Durante a atividade, anuncie de surpresa uma alteração na regra, dizendo que, a partir deste momento, se alguém for pego, todos terão de voltar para a linha de partida.
Depois de alguns instantes, escolha 2 ou 3 alunos e explique a todos que esses colegas serão os responsáveis por criar novas regras e punições para quem for pego em movimento. Finalize essa etapa com uma roda de conversa. O novo sistema foi justo? Quais foram os problemas com ele? O que funcionou e o que não funcionou? Essa atividade pode encorajar os alunos a pensar sobre a justiça e o papel das pessoas encarregadas de fazerem as leis. Comente com a turma que, para serem respeitadas, as regras devem refletir os valores compartilhados pela sociedade. Mesmo quando isso ocorre, nem todo mundo está disposto a seguir normas com as quais não concorda. Então pergunte para a turma: é um problema quebrar algumas regras? Apresente aos alunos uma série de dilemas morais ligados às personagens que quebram as regras nas peças de Shakespeare. Leis divinas, leis humanas, leis de cordialidade. Muitas são as passagens em que as personagens de Shakespeare as infringem ou as põem em xeque. Uma sugestão: traga para a aula exemplos de situações em que Shakespeare apresenta personagens infringindo regras e escolha um para discutir. Crie um tribunal na sala. Um dos alunos irá fazer o papel de réu. Os demais serão divididos em 3 grupos: os acusadores, os defensores e os jurados. Alguns alunos podem também fazer o papel de testemunhas, tanto para a acusação quanto para a defesa. Ao final, os alunos devem deixar seus papéis de lado e você pode convidá-los para um debate livre sobre as questões que surgiram durante a atividade. Agora, explique para a turma que Shakespeare e seus contemporâneos escreveram tanto em verso branco, isto é, sem rima, como em verso rimado ou mesmo em prosa. O uso de cada forma dependia do assunto, da classe social ou até do estado emocional da personagem. O tipo mais comum de verso branco, também chamado de pentâmetro iâmbico, é composto por 5 medidas, 5 pares de sílabas átonas e tônicas responsáveis por dar ritmo às falas. Para que os alunos possam se familiarizar com o universo de Shakespeare, é interessante conhecer como ele manipulava esses recursos rítmicos. Uma ideia legal é fazer uma experiência com o ritmo do pentâmetro iâmbico. Peça para os alunos baterem palmas no ritmo de dam, de dam, de dam, de dam, de dam. A batida por trás das palavras soa como as batidas do coração. Tudu, 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 tudu. Você pode encontrar muitas atividades interessantes com esses tipos de versos na internet. Dá até para brincar com o ritmo do rap e de outros gêneros musicais. Um dos propósitos dessa série de vídeos é aproximar os professores de várias disciplinas dos textos de Shakespeare. A maioria das atividades foi concebida tendo em mente os textos traduzidos para o português. Mas, em muitos casos, falar em pentâmetro iâmbico só faz sentido para textos em inglês. Olha só uma sugestão. Você pode trazer para a sala de aula o soneto número 12 de Shakespeare e, junto com os alunos, comparar com a tradução que Ivo Barroso, um importante tradutor brasileiro, fez desse poema. Em inglês, o primeiro verso é assim: When I do count the clock that tells the time. E na tradução de Barroso ficou assim: quando a hora dobra em triste e tardo toque. Pergunte aos alunos: as batidas são as mesmas? Vocês acham que o tradutor poderia ter feito diferente? Para finalizar, retome a pergunta inicial. Você acha que sem regras haveria o caos? Por que é importante ter regras na escola? Você acha que há boas regras? Quem decide essas regras? Finalize fazendo uma roda de conversa em que a turma defina quais são as 5 regras principais para fazer da escola ou da sala de aula um lugar feliz e seguro. Bom, gente, é isso. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre como as principais personagens de Shakespeare lidam com as regras e normas estabelecidas e o que fazem quando elas se tornam um empecilho. Lembrando que no material Shakespeare Vive nas Escolas, disponível em shakespearehoje.com.br, você vai encontrar uma série de atividades extras relacionadas ao tema dessa sequência. Participe do nosso concurso cultural.
Você tem até o dia 28 de outubro para nos mandar um vídeo de até 4 minutos que responda à pergunta: por que Shakespeare continua atual? Os melhores materiais serão premiados com uma viagem para o Reino Unido e vales presente. Acesse o regulamento em shakespearehoje.com.br. Aproveite essa oportunidade. Envie o seu vídeo para a gente.